Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, do Jardim Alvorada, a igreja ao qual o reverendo Alessandro Capelari é o pastor aqui na igreja local. E nessa noite nós vamos promover um bate-papo entre nós para falarmos um pouco sobre a crise que nós estamos vivendo e qual o comportamento da igreja em meio a essa crise. Está aqui o pastor Sanderson Soares, da Igreja Batista Ebenezer, pastor Eduardo Bego, da Igreja Batista de Mandaguaçu, e eu, pastor Tiago, da Igreja Assembleia de Deus Águas Vivas, aqui de Maringá. Creio que será um tempo de grande aprendizado para todos nós. Estou aqui com grandes homens de Deus, que Deus levantou nesta cidade de Maringá, e creio que será um tempo de muito aprendizado. Amém? Nós havíamos mandado nas nossas redes sociais para que vocês pudessem mandar as perguntas. Então aquelas perguntas que foram enviadas para nós, para a nossa secretaria, nós selecionamos elas, formatamos certinho e vamos agora partilhar um pouquinho dessa experiência. Amém? Queria saudar o pastor Sanderson. Pastor, obrigado, por aceitar o nosso convite. Obrigado, pastor Tiago, eu que agradeço esse convite. É sempre bom poder compartilhar e agregar valores ao coração das pessoas, e eu me sinto honrado de estar aqui ao lado do pastor Capelari, ao lado do Eduardo Bego, e será um tempo precioso, onde nós vamos compartilhar riquezas do reino de Deus, e eu sei que seremos edificados. Muito obrigado pelo convite, viu? Amém. Pastor Eduardo Bego, muito obrigado. Sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho pelo Senhor. Para a gente é sempre uma grande honra poder estar perto do Senhor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu nem poderia deixar de aceitar, né? Não é porque você fez enorme oportunidade que nós temos, né? Aos pastores, tá com nós aqui. E eu creio que Deus tem algo tremendo para nós hoje. Eu acredito que Deus vai fazer muita coisa aqui e vai nos usar para falar com o nosso povo. Amém, eu creio. Pastor reverendo Alessandro Capelari, muito obrigado também por ceder o espaço também, né? Ontem um pastor falou, quiser fazer lá na igreja, pode fazer. Então eu falei, vamos levar toda a estrutura para lá. Obrigado por ter cedido esse espaço aqui para nós. E é uma grande alegria também estar junto com o senhor. Pastor Tiago, os demais pastores, né? Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço mesmo o convite por lembrar de nós nesse momento. E a casa está sempre aberta para os irmãos, sempre precisarem, estamos aqui. Nosso desejo é que, nesse momento, nós possamos compartilhar da palavra de Deus e edificar a vida do nosso povo. Então, para mim é um grande prazer poder compartilhar desse momento com os irmãos. Amém, glória a Deus. Vamos passar já para a primeira pergunta que nos foi enviado, tá? Sobre um olhar bíblico, nesse momento de crise, é certo peitar as autoridades? Até que ponto estou defendendo a igreja e até que ponto estou me rendendo ao sistema? Nós temos visto nos últimos dias muito debate em cima desse ponto sobre qual é o papel da igreja. É certo a igreja fechar as portas? Não é certo. Alguns têm ainda ficado com as portas abertas e temos tido problemas em relação a isso, né? Qual que é a visão de vocês sobre esse ponto? Aí eu queria começar de lá para cá, assim. Pastor Capelari, qual é certo, pastor, nesse sentido, né? Vamos assim, entre aspas, o pastor peitar as autoridades para defender a igreja, ou ele deve acatar as orientações? Qual que é a visão bíblica que a gente pode ter sobre isso? Pastor Tiago, eu creio que esse é um momento em que os pastores não estão precisando defender a igreja. Na verdade, nós estamos vivendo uma pandemia, onde o governo, nós podemos até questionar e devemos questionar se está tendo as melhores ou não opções de escolha com respeito ao tratamento, mas nós não encontramos base bíblica para desobedecer as autoridades nesse momento. A palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para o contexto do momento,
nós entendemos que a questão não é uma defesa da igreja. O Estado não está se impondo contra a igreja. O Estado não está dizendo, estou proibindo que se faça o culto cristão. Estou proibindo que as igrejas adorem a Deus. Estou proibindo que as igrejas deixem de servir a Deus. O Estado, ele pede a colaboração da igreja para que a igreja possa participar como uma agente influenciadora nesse momento de crise. É claro que isso para nós traz novidades complexas. Eu, aqui na igreja, fazer culto sozinho, apenas com os irmãos da técnica, é muito difícil. Eu acredito que vocês não sofreram menos do que eu, quando sobe no púlpito e olha aquela igreja vazia, o coração aperta, ou faz o culto de casa. Então, eu acredito que o grande problema, pastor, é que as pessoas não estão conseguindo interpretar direito nem a lei do Estado no momento, e ela pode ser questionada. Eu tenho as minhas restrições com a forma como tem sido feito, ponto. Mas isso não significa que o Estado está contra a igreja. Então, eu acredito que é um momento de obediência, até mesmo em forma de bom testemunho, em que a igreja está colaborando com a nação. Essa é a minha percepção, num aspecto mais bíblico, de acordo com Romanos 13. Amém. Porque aqui, todos nós aqui somos pastores, né? E nós somos pastores de igrejas, pastores locais, e enfrentamos isso, porque as pessoas vêm, os membros vêm nos perguntar, né, pastor Bego? Além do texto de Romanos, tem o texto de Tito. Tito fala a mesma coisa. Tito 3:1. Quanto à sujeição às autoridades, o respeito às autoridades. E ainda coloca autoridades governamentais. Então, não está colocando autoridade no geral. A despeito, e esse é um pensamento muito particular, eu acho que a despeito de tudo isso, eu particularmente vejo como uma ação do inimigo, vejo como o inimigo aproveitando-se dessa situação, não sei quais serão as próximas perguntas, mas eu acredito que está se aproveitando da situação exatamente para colocar uma semente, ou fazer crescer uma semente que na igreja já está crescendo há muito tempo, que é o movimento dos sem igreja. Nós temos os sem teto, temos os sem terra, e temos os sem igreja que estão aí com o discurso de que a igreja é desnecessária. Então, eles estão se aproveitando desse momento. Então, eu vejo assim. Agora, concordo com o pastor que realmente eu preciso esse respeito, a despeito de qualquer coisa. E nós precisamos não confundir partidarismo com cristianismo, confundir politização com cristianismo. O nosso problema é nós acabamos olhando para outros lados, ao invés de considerar o que é necessário, o cerne. Então, se há uma restrição imposta, e concordo, né? Não é contra a igreja. Concordo também a questão que existem algumas coisas que poderiam ser diferentes, mas isso é igual futebol. A gente está do lado de fora, o técnico está lá dentro. Então, a gente diria assim, o técnico poderia ter feito diferente, mas nós estamos do lado de fora. Mas, a despeito disso, eu acho que a igreja ela precisa definitivamente começar a pensar nas coisas do alto, e não nas que são da terra. Ela precisa começar a focar as coisas que são do Senhor, as coisas de Deus, as coisas da palavra. Se a palavra diz para respeitar a autoridade, respeita a autoridade. Eu me levantar contra a autoridade é me levantar contra aquilo que foi imposto pelo próprio Deus. Deus impôs isto. Deus determinou. Agora, eu também não posso ficar sem opinião. Eu não posso ser mais um no meio da multidão que não pensa, que não age, que não tem as suas opiniões. Quer dizer, a igreja precisa respeitar, a igreja precisa cumprir a palavra, mas ao mesmo tempo ela precisa começar a cuidar daquilo que Satanás possa estar se aproveitando. Ela precisa se aproveitar. Quer dizer, eu não posso agora peitar, acho que você colocou peitar o governo. Não, não é isso. Mas eu preciso também... Seria aquele bater de frente, né? Bater de frente, é. Mas eu preciso também entender que eu posso fazer alguma coisa, não só o culto online, não só eu faço o culto em casa, mas todos os dias eu mando uma mensagem, faço um estudo bíblico com a igreja. Por quê? Porque eu sei que isso que está acontecendo é necessário, mas vai ser usado contra nós? Espiritualmente? Também vai. É bom estar ouvindo esses mestres, e eu também tenho uma opinião sobre. Eu acredito
que o diabo ele é o pai dos extremos. Eu penso que nesse tempo agora nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, e em função desse equilíbrio nós termos uma percepção espiritual também a respeito disso. E eu penso que como pastores, a gente está aqui como influenciadores. Todo pastor é um formador de opinião. E nessa hora a gente precisa ser muito coerente concernente a esse momento que para nós é novidade, porém para Deus não é. Agora eu acredito com o que o Eduardo disse, que existe também uma conspiração, algo espiritual, envolvente em toda essa questão, porque eu vejo que o problema não é o Covid-19, é a resposta que nós como igreja, que nós como pastores e sociedade precisamos dar a essa questão. Então eu creio que nós não vamos bater de frente contra as autoridades, mas também precisamos ter voz. E eu creio que como pastores, nós não precisamos defender a igreja. Cristo é o defensor da igreja. Nesse cenário, nós já ouvi vários pastores e cristãos também dizendo assim: mas se a igreja fechar, a igreja não tem fé. Eu creio que isso excede, né? Não é falta de fé, né? Nós estamos numa situação de saúde pública, então não vejo como falta de fé, né? A igreja não fecha, pastor. O que fecha são os templos. A Bíblia nos garante, o Senhor Jesus diz que Ele mesmo estabeleceu a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu não consigo, é claro que somos de perspectivas e de linhas teológicas diferentes, mas eu não consigo ver que o diabo vai agir de uma forma diferente do que ele tem agido no decurso da história contra a igreja. Ele é o inimigo da igreja, em todos os aspectos da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde ele estiver reunido. Eu acho que aquele que era desigrejado, ele já era desigrejado por conta do pecado do coração. Não era porque a igreja não estava aberta. O desigrejado estava desigrejado com a igreja aberta. Ele estava desigrejado passando na porta de 50 igrejas para ir no boteco. Ele não estava desigrejado porque a igreja estava fechada. Ele estava desigrejado porque o seu coração, profundamente pecaminoso, estava servindo aos seus desejos e ele é contrário a Deus. Então, assim, eu acredito que nesse aspecto, em específico, também, como o pastor Sanderson e como o pastor Bego, nós temos as nossas restrições com a forma como o Estado tem tratado estas questões. Mas enquanto isso não irrompe em uma perseguição à igreja por conta de fé, nós obedecemos ao Estado e cremos. E aí que é o aspecto que eu acho fundamental, pastor Tiago. Quando nós falamos em a igreja ter fé, nós precisamos ter fé, inclusive, para nos reunir. Porque a nossa fé não está no tempo, está no Deus da igreja. Na história da igreja, quando você pega desde o começo, a igreja viveu perseguições. E os períodos onde a igreja mais cresceu eram períodos de perseguições. Dizem que o maior missionário de Cuba foi Fidel Castro, quando ele proibiu a ação da igreja. Quando ele foi retornar, a igreja tinha explodido. Por quê? Porque Deus age na igreja. Então nós precisamos ter fé. É claro que nós, como pastores, eu confesso para os irmãos, eu fico aflito. Tem noite que eu perco o sono, porque nós estamos acostumados a ver os nossos irmãos, a pastorear, os irmãos de idade. E visitar esses irmãos de idade, nós não podemos visitar esses irmãos de idade por amor a eles. Porque talvez nós possamos ter o reagente no corpo e levemos lá para fazer mal para o irmão. Então, eu particularmente não acredito que o diabo tenha nenhum tipo de ação mais especial do que o que ele já tem feito no decurso de toda a história. E ainda que ele haja, isso não nos causa temor, porque nós confiamos em Deus e sabemos que Deus está no controle de tudo. Tiago, só complementando o que o pastor disse, me perguntaram recentemente sobre a situação lá de Daniel. Quando Daniel não aceita o edito do rei, e ele é lançado na cova dos leões. Claro que aqui é uma situação totalmente distinta uma da outra. Então, quando eu digo que até para nós essa situação é novidade, a gente tem que agir de forma coerente. Então, primeiro, dentro dessa linha, a igreja não é o templo. Então, já desmistifica essa imagem, essa visão que as pessoas têm. Por outro lado, nós como líderes, pastores, nós temos que nos submeter, como foi lido o texto aqui de Romanos, às autoridades, desde que
não fira os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por exemplo, então lá era para se prostrar e adorar a imagem do rei. Então o que as autoridades têm nos pedido, a Secretaria da Saúde, é uma questão de coerência. Então não é uma questão de se eu fechar é pecado ou se eu manter aberto não é pecado. É uma questão da gente, como igreja, cooperar com a sociedade para eliminar essa pandemia. Então, há duas coisas diferentes. Então, eu penso que nessa questão, nós precisamos nos posicionar dessa forma. A partir do momento que fere os nossos valores, os nossos princípios como cristãos, aí é diferente. Então, pelo menos, a princípio, o cenário é esse, e nós precisamos cooperar com as autoridades nesse sentido. Exatamente, porque daí entra o testemunho, né, da igreja também. Testemunho da igreja, porque eu vi num grupo, se eu não me engano, colocaram assim: mas porque eu passei em tal rua e vi na frente de um bar meia dúzia de gente reunida. Peraí, gente, se a gente estiver comparando a igreja com um bar... E eles não são modelo para nós, né? Então a gente tem um problema. Eu não posso levar o bar, né, o boteco, vamos dizer assim, como referência para a igreja estar aberto ou não. Se eu cheguei a esse ponto, eu estou numa crise enorme. Então, sobre isso aí, alguém quer colocar mais um ponto? Eu gostaria de pontuar algo. Nesse tempo, eu penso que nós precisamos de uma graça acrescentada de Cristo e sermos batizados com criatividade. Porque sempre existiu na história da igreja cenários de crise. E em todo cenário de crise, a igreja, ela, como foi dito pelo reverendo, ela avançou. Então, eu penso que nesse tempo, o nosso clamor, a nossa busca, tem que ser voltada para que Cristo nos dê a sabedoria para lidar com esse tempo e nos dê criatividade. Por exemplo, é uma ferramenta excelente. É uma ferramenta que Deus colocou diante de nós e agora a gente precisa saber usar essa ferramenta para o bem. Eu me recordo até da história de Davi quando ele derrubou Golias com aquelas pedras, mas depois que Golias caiu, ele pegou a espada do próprio Golias e foi lá e cortou a cabeça. Ou seja, existem ferramentas que Deus deu para nós, mas estão em mãos erradas. E aquilo que está em mãos erradas, se estabelece um caos. Então eu penso que as ferramentas que estão disponíveis para nós hoje, nós temos que usar para o bem e sermos criativos nisso. Eu ainda vou além. Eu acho que nós temos uma ferramenta que ela não é moderna, ela é a mais antiga de todas, que é a palavra. Eu acho que talvez, e eu não sou contra a criatividade, apesar de eu não sou o cara criativo, pastor. Eu falo aqui na igreja que quando eu vou pregar uma série em 1 de João, o nome da série é 1 de João. Se eu vou pregar em Filipenses, o nome da série é Filipenses. Eu não sou um criativo nesse sentido. Mas eu acredito que nós temos a ferramenta da palavra de Deus, pastor. Eu acho que esse talvez seja um dos nossos grandes desafios nesse momento. O desafio de nós, de fato, crermos naquilo que nós pregamos. De fato, nós cremos que os nossos crentes são alimentados pelo Evangelho e que o Evangelho tem poder na vida desses crentes. E nós continuamos, aí sim, usando todos os meios possíveis e necessários. A internet é uma bênção para nós nesse momento, mas para que nós levemos o Evangelho. Não há nada que vai segurar o crente ou fazê-lo mais crente que não seja o Evangelho. Porque se a gente prender por causa de uma imagem boa, de uma câmera boa, do negócio, bom, amanhã a gente vai ter que arrumar outra coisa. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos e ele vai querer se satisfazer. Então nós precisamos dar para ele o que ele precisa, o Evangelho. Seja pela internet, por áudio, telefone, mensagem, o que a gente puder mandar. O Evangelho continua tendo o mesmo poder que ele teve desde a criação do mundo. Né? O Evangelho é a palavra salvadora de Cristo. Concordo em grau, gênero e número. Amém. Como nós começamos já a falar sobre o posicionamento da igreja, né? Nós já estamos no meio de uma crise, isso é fato. Mas por que o cristão passa por essa crise, então? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, mas aquele clichê, né? Mas eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu amo a minha família, eu entrego alimento na madrugada, aos meus olhos, eu sou uma pessoa boa. Por que eu sofro?
Porque aos olhos dele está com a visão errada sobre a seca dele mesmo. Boa. Uma vez eu estava ouvindo um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele começou a pontuar na história, por exemplo, quando o povo foi liberto do Egito, Deus não levou direto para Canaã, Deus levou para onde? Para um deserto. Quando o povo foi entrar para conquistar Canaã sobre a mão de Josué, eles não foram lá diretamente, já entraram, foram ali em Jericó, a gente conhece a história, mas ali também era um deserto. Quando Jesus foi começar o seu ministério público, logo depois de ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o levou para onde? Para um deserto. Deserto não é um acaso na história, deserto é uma agenda de Deus na vida do povo. Eu acredito que essas crises servem para a gente orar mais. Essas crises servem para a gente ter mais saudade do céu. Essas crises servem para provar se a gente é crente mesmo ou se a gente só vem na igreja porque o pastor fica pegando no pé. Porque agora não tem ninguém pegando no pé, não estamos sabendo se eles estão assistindo live, se eles estão na escola dominical, se eles estão dormindo até às 10, se eles vão assistir o culto depois. A questão dos próprios dízimos, que é uma das coisas que pegam, e é muito delicado tratar disso, porque as pessoas têm feito disso um grande problema, mas ninguém está vendo sobre fidelidade nem nada. Então, eu acredito que essas crises, elas servem para nos provar. E a Bíblia, em Tiago, nos diz que nós devemos ter alegria por conta disso. É aqui que a gente coloca em prática se a gente, de fato, está vivendo aquilo que a gente está pregando. Eu devolvo a pergunta. Por que não passaria por crise? A crise ela é um agente transformador na vida do ser humano, né? Eu me pergunto assim, por que não passaria? O que nos faz melhores do que os outros? Nós podemos ter a graça do Senhor, somos redimidos pelo sangue de Jesus, mas não nos faz melhores do que os outros. Por que eu não posso passar por crise? Aliás, Jesus falou para os discípulos, falou para a igreja: no mundo tereis aflições, sereis enviados para o meio de lobos. E eu me questiono sempre, por que eu devo orar para Deus me tirar de uma crise quando é ela que molda o meu caráter? Então eu devolvo a pergunta: por que eu não posso passar por uma crise? Por que eu não posso passar por aquilo? Por que eu não posso sofrer? Senão nós entramos naquela teologia sem nomes, mas vamos entrar naquela teologia triunfalista, Sim, determinista, né? determinista, e quando na verdade eu preciso estar no deserto, ou talvez eu tenha que passar no deserto, se Deus não quiser. Ele não vai permitir que eu passe pelo deserto, mas se Ele quiser eu passo. Eu não vou questionar. Isso se chama soberania de Deus. Quer dizer, se Deus quiser me colocar no deserto, se Deus quiser me fazer sofrer, se Ele quiser que eu tenha aflições. Eu me lembro uma vez que estava muito doente, estava deitado, um pastor muito simples foi me visitar. Ele disse: sabe por que você está doente e deitado? Por quê? Para você olhar para cima. A verdade é que nós ficamos muito nessa ideia de que, e eu me permitam dizer com muita liberdade, mas tem me irritado muito essa teologia triunfalista que está aí na internet. Deus proverá, Deus fará isso, fará aquilo. Mas e a questão prática? Hoje me ligaram algumas pessoas, uma pessoa da igreja disse assim: eu estou desempregado, pastor, e agora? Ô meu irmão, vai lá, Deus te abençoe, vai e não peques mais. Quer dizer, essa visão me irrita, me perdoe, mas me irrita. Sabe esse evangelho romântico? Vai orar. Sim, já estamos orando. Não, você tem que confiar em Deus, mas eu já estou confiando em Deus. Você não tem fé? O passar por crise não é falta de fé, a questão né? é a parte prática. Sim. Nós somos muito ruins como cristãos, somos muito ruins de mostrar a parte prática. Sabemos orar, sabemos falar para a pessoa: confia em Deus, mas a questão prática, né? E aí, não quero só voltar, mas a questão da igreja, aquele desigrejado, realmente já foi desigrejado, e aquele que é igrejado, mas é esse que de repente me falta uma IBD, me falta domingos, que está fraco na fé, e que agora de repente o inimigo vai agir e vai tirá-lo da igreja. Aí vem a questão prática. Veja, eu concordo que eu confio no Senhor, confio na palavra. Deus é o Deus da igreja. Mas a igreja, o templo, por mais que ela não tenha valor algum espiritual, é neste lugar que nos reunimos. Eu não posso reunir o grupo que eu reúno na minha igreja no domingo à noite, não posso reunir numa casa. Não posso reunir, por exemplo, numa garagem. Mas aí, concordo. Eu sou o templo do Espírito Santo, mas quando eu me uno ao meu irmão, eu sou a igreja de Jesus Cristo. O templo, por mais que seja, entre aspas, desnecessário, porque a igreja não precisa disso, ele acaba necessitando para quê? Exatamente como uma estratégia de unir. Veja, somos de teologias diferentes.
Aquela pessoa que está na minha igreja, que crê na minha teologia, se tivesse só esta igreja, o que ela faria? Não estou defendendo as teologias, nem defendendo essa, mas estou pensando que este lugar aqui, ele é essencial para eu reunir o meu povo. Aquelas pessoas que estão fracas na fé, o que vai acontecer com elas? Afligidas, porque o Covid vai passar, mas as mais de 100 mil pessoas que morrem por drogas vão continuar morrendo. A dengue vai continuar, né? A dengue vai continuar. Quer dizer, como é que eu vou lidar e onde eu vou lidar? Aí entra a igreja. Em nenhum momento eu acho que o templo seja desnecessário. O que eu acho é que se a nossa teologia estiver fundamentada no lugar, a gente vai ter problemas. Não é fundamentada. O que alimenta o fraco é o evangelho. Se ele ouvir o evangelho na casa dele, pelo rádio, ele está alimentado. É claro que não estamos dizendo que a presença não é importante, não estamos... eu mesmo, como eu falei aqui, eu sofro, teve primeiro domingo, eu achei que eu ia infartar aqui. E sem dizer que aquele irmãozinho que não consegue se relacionar em casa é fácil, porque ele é seu próprio pastor, ele é seu próprio diácono. Mas é um desafio. Veja bem, vai ser para nós depois. O desafio é que a pessoa seja alimentada pelo evangelho. Eu particularmente acredito, essa não é a minha preocupação. Essa não é a minha preocupação. Tem outras preocupações. Mas com respeito a esse aspecto do mais fraco, a minha preocupação com o mais fraco é aquele que queria o carinho. Estou aqui, até vou pedir para nós orarmos no final do culto. Um irmão muito amado, foi internado hoje, está com problema no fígado, eu queria estar lá visitando, mas eu posso ser aquele que vai levar uma enfermidade para ele já está fraco, então nós vamos orar. Então, esse eu me preocupo, mas eu me preocupo não porque o diabo possa roubá-lo. A Bíblia é clara, se ele saiu do nosso meio, porque não era dos nossos, simples assim. E aí a gente precisa ser bíblico, Não somos nós que o seguram, não são as nossas estratégias, não são as nossas igrejas, a suntuosidade dos nossos templos que o seguram, é o evangelho. Se o evangelho segurou, ele se reúne debaixo da árvore. Se o evangelho não o segurou, ele não fica no melhor templo. Então, assim, é claro que eu acho que essa preocupação é importante com o mais fraco, mas eu acho que em uma outra perspectiva, é só nesse sentido, tá? Mas, e também acho que é importante. De fato, nós não conseguiríamos reunir aquele pessoal para o culto gostoso, pregar uma palavra. Não só culto, né? Porque é palavra. Porque como é que eu posso ser corpo se o membro está de um lado, de outro? Quer dizer, quando eu reúno igreja, eu me torno corpo. Porque, olha... Eu discordo nesse sentido, porque nós somos corpo... Nós não temos nenhum templo no mundo que reúna todos os crentes. Não somos reúne. Corpo. Exato. E nós continuamos sendo corpo. Mas veja, você não consegue, por exemplo, reunir o seu povo e ensinar ele o valor de corpo, se eles estiverem espalhados. Mas isso é o momento. Agora, na verdade, é o momento deles experimentarem aquilo que já aprenderam. Mas é sobre esse momento que nós estamos tratando. Essa é a importância, o momento que nós estamos tratando. Quer dizer, esse é o momento, mas se eu não considerar esse momento importante agora e não der uma resposta prática, quer dizer, eu vou continuar tendo aquela visão do daqui a pouco a gente vê. E não, na verdade, eu estava dando a palavra para uma igreja, os ministérios. Não sei como é que é o Ministério de Música aqui, não sei que de repente a igreja aqui está funcionando diferente. Diferente, mas está funcionando tudo. Mas lá na minha não. Na minha não, porque os meninos grava o povo em casa, os meninos já se acomodam, um menino se acomoda, um professor de EBD que se acomoda. Mas é aí que eu falo, irmão, o problema não está na crise. Mesmo pregando o evangelho. Então, mas aí que está. Mas a crise... O problema ele está antes. Mas a crise... A crise escancarou o problema. Porque daí entra um ponto... Porque daí entra um ponto que o pastor Bego colocou, que eu como pentecostal, me dói muito ver a linha pentecostal... nesse sentido, se você está trancado dentro de casa, você não tem fé, pô, irmão, pelo amor de Deus, não é bem assim. É porque se a crise escancara, porque ela também está sendo usada para isso. Só que essa crise também, eu vejo aí, pegando um gancho no que o pastor Bego colocou, vai derrubar sim muitas falsas doutrinas. Vai derrubar muito falso ensino, porque enquanto o povo estava sobre aquele julgo que estava sendo colocado, e isso a gente vê à torta e à direita, né, em muitas linhas pentecostais e neopentecostais também. Mas não é só lá não, fica tranquilo, nos reformados tem galera assim também. E aí, o que acontece? Eu vejo que nesse momento agora, essas palhas, elas vão começar a ser queimadas, para ver o que realmente vai ficar. Sim.
a falta na EBD que foi colocado vai fazer falta? Se essa pessoa estava embasada em vir para ter para jogar um verde no pastor, para poder almoçar na casa dele logo depois da EBD, esse cara vai passar apertado. É como pensar no Covid. Quer dizer, eu coloco luvas, coloco máscara, ou cumpro tudo ou não cumpro nada. Então, eu coloco luvas, coloco máscara, evito os grupos de risco, faço com que o grupo de risco esteja em casa. Quer dizer, eu tomo todas as providências. Sim. Todas. Quando eu deixo uma providência ser tomada, é exatamente aquela providência, é aquela questão do pecado. Quando eu deixo um pecado ser confessado, é exatamente aquele pecado que vai me levar para o inferno. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, não diz o salário dos pecados. Quer dizer, um pecado pode me levar. O pecado... Ou os pecados. Não. Eu vou tentar a gente não entrar na discussão teológica, né? Porque a grande questão é o seguinte: o pecado nos iguala. Inevitável, né? O pecado nos iguala. O pecado nos iguala. O cara que mente, o cara que mata, ele é pecador. Mesma coisa. Acabou. Mas existe pecadinho e pecadão para Deus. A Bíblia diz que tem pecado que é para morte, pecado que não é para morte. Deus não trata tudo igual. Seria mais referente à consequência desse pecado? A consequência do pecado é diferente. Veja bem, todo pecado leva para o inferno. Todo pecado leva para o inferno. Todo pecado leva para o inferno. O que não leva para o inferno não é o fato de eu não confessar um pecado específico. Haja visto que Davi, no medo até de não falar de algum pecado, ele falou assim: aqueles pecados que me são ocultos, o Senhor vai perdoando também, porque eu nem dou conta de lembrar tantos pecados que eu tenho. Tá? O que nos leva para o céu é o sacrifício de Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele morreu pelos pecados que eu já cometi, pelo que eu estou cometendo e pelo que eu vou cometer. Se eu confessar ou não, isso não interessa. O sacrifício de Cristo é suficiente. Não é na minha mão que está na salvação. A salvação não está no meu confessar, está no ato de Cristo ter sido crucificado em meu lugar. O confessar é a graça de Jesus que me mostra o meu pecado para que eu o abandone. Então, é o Senhor que me... Não era assim? Antes da gente converter, tinha tanta coisa que a gente achava que era certo, que depois que converteu, eu falei: misericórdia, Senhor, só a graça do Senhor Jesus. Se a gente, eu creio que... Pode falar, Sam. Eu queria só falar sobre a questão da pergunta. Por que o justo, sofre? Eu penso que o sofrimento ele faz parte de toda a evidência da vida. O sofrimento ele serve para nos equilibrar também. Foi dito aqui sobre a questão do deserto, O deserto não é lugar para a gente fixar residência. É um lugar de passagem. Então eu julgo que é importante passarmos pelo sofrimento. Porque no sofrimento nós ficamos mais sensíveis, mais humanos, Ficamos mais perceptíveis ao que está em volta, ao que está do lado. Então eu acredito que se Cristo, como a nossa maior referência, ele sofreu, o pastor usou esse termo, da palavra de Deus, que no mundo nós teríamos aflições. Tiago 1,12 vai dizer isso: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, eu creio que até esse momento que nós estamos aqui, como foi dito, de linhas teológicas um pouco divergentes uma da outra, cujo único propósito é a essência de Cristo para nos unir, crendo A nisso, B nisso, C naquilo, mas a referência nossa é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus que vai nos dar graça para superar esse tempo difícil. E eu quero compartilhar um versículo aqui de 2 aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo 1, que diz assim: agora, irmãos, querendo vocês, tomem conhecimento da graça de Deus, tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, Paulo está dizendo aqui de uma severa tribulação. Será que nós estamos? Deus está dando testemunho da igreja da Macedônia. Paulo está dizendo para eles: olham para essa igreja, perceba que eles sofreram severa tribulação, e a graça de Deus foi tão forte sobre a vida deles, que eles foram transbordantes no ato
da sua generosidade. Isso tem a ver com questões financeiras, mas generosidade pode abrir um leque aqui para outras questões também. Ou seja, nós precisamos dessa graça para sermos generosos em tempos difíceis. Então, ao meu modo de ver, o sofrimento é uma porta que o próprio Deus abriu para revelar a nossa dependência total dele, a nossa humanidade. Eu vou ler um texto aqui que faz parte de uma pergunta, tá? Para a gente poder debater em cima dele, que está em Filipenses capítulo 1, do 21 até o 23, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e a alegria da minha fé. Aí agora eu vou fazer a pergunta baseada nesse texto. Diante das notícias de tantas mortes que estão ocorrendo no mundo, muitas pessoas têm se preocupado, se amedrontado, dizendo: será que eu vou morrer? Ou alguém da minha família pode morrer? Isso tem causado medo em muitos. Com base em Filipenses 1, 21 a 23, que é o texto que nós lemos, qual seria o conselho que o apóstolo Paulo daria aos cristãos diante desse temor? E o que nós podemos colocar diante disso, pastores? Com respeito à morte, você vai morrer. Você, sua família, todo mundo vai morrer. Tá? Não é ser profeta do caos, não. Hoje, amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez não seja. Não é ser profeta da Jesus, desgraça, mas se bem todo que mundo há vai uma morrer. possibilidade, o eterno Jesus pode voltar. Sim, tá? claro. Mas se ele não resolver voltar, vai morrer mesmo. Tá? Uma hora ou outra vai O morrer. processo natural é que morramos. Como aquele vídeo, né? Só A não morte vai morreremos, chegar, né? só não morreremos se houver a ação da volta sobrenatural do Salvador Jesus. Sim. Acho que é importante a gente entender, o apóstolo Paulo, ele transmite uma verdade eterna, que é a verdade que ele não estava apegado a essa vida. Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Muito provavelmente a última carta que Paulo escreveu foi aos Filipenses. Ele já estava ali perto de ser morto pelo Império Romano, perto de ser martirizado. E o que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, e Filipenses inclusive é conhecida como a carta da alegria, né? Quando eles falam alegrai, na verdade é a carta da falta da alegria, porque os irmãos não estavam felizes. Paulo que manda eles alegrarem-se. E Paulo estava na cadeia. Vos digo, né? E Paulo estava na cadeia. O que Paulo está mostrando para esses irmãos é que as coisas nas quais eles estavam apegados, elas não teriam o devido valor. Paulo estava dizendo: olha, eu estou na cadeia e vou dizer um negócio, eu queria até estar com o Senhor, mas porque para mim morrer é Cristo, né? É lucro estar com Cristo. Mas eu queria que vocês entendessem que essa vida não é onde vocês devem se apegar. Eu até gostaria de usar, eu sei que usou o texto de Filipenses, mas Paulo aos Colossenses, ele é um pouco mais claro com respeito a isso. Ele fala que nós somos cidadãos dos céus. Ele fala: então, vocês pensem nas coisas lá do céu, busquem as coisas lá do céu, vivam para as coisas lá do céu, porque é de lá que vocês são. Talvez agora também seja o momento de desapegarmos das coisas daqui. Eu tenho dito constantemente na igreja que uma das minhas grandes preocupações é que nós, como pastores, tá, nós preguemos mais para que o povo fique aqui do que para que o povo vá no céu. Que aqui prega que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, vai comprar aquilo, vai ter aquilo outro, vai sarar e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que lá. E nós estamos preparando o povo para ficar aqui, a gente não está preparando o povo para ir para o céu. Nós estamos fazendo ele sentir saudade, né? Da eternidade. Eu acho que talvez nós estejamos mais fazendo ele sentir saudade dos alhos do Egito, Sim. sabe? Das cebolas, daquele negócio todo. A gente precisa fazer o povo sentir saudade da eternidade. Aquele negócio assim: se o Senhor vier nos buscar hoje, aleluia, vamos felizes. Agora, tem vários meios pelos quais o Senhor pode vir nos buscar hoje. O Covid é apenas um desses meios. E pode ser que muitas pessoas estão vivendo tão bem aqui na Terra, que elas não almejam mais outra coisa. Eu ouvi um pastor fazer uma analogia, eu achei muito interessante. Ele fala sobre a água, que a água ela não tem prazo de validade, mas o galão, o recipiente tem. E ele faz uma analogia, que a água é o Evangelho. Ele não vai entrar em processo de validade, ele sempre será o Evangelho.
E a garrafa pode ser a forma como nós escolhemos viver a nossa vida. Então, o Covid-19 veio para dizer: a fórmula, o meio e a maneira como vocês estão vivendo está vencido. Por que que está vencido? Porque, de repente, há essa proposta desse evangelho triunfalista, esse evangelho, até mesmo o conceito de culto, que muitas pessoas têm o conceito de culto, é para ir no templo buscar alguma coisa de Deus, é receber algo de Deus. E o conceito de culto não é ir buscar algo de Deus, é oferecer algo para Deus. Então eu penso que a forma como muitos estavam vivendo já venceu. Há uma dinâmica do reino de Deus, uma proposta do próprio Evangelho para que vivamos em novidade de vida. E essa novidade é a partir daquilo que o Evangelho diz, não somente daquilo que eu quero. Sim. Então, eu penso que esse sofrimento veio, esse Covid-19 veio justamente para marcar isso, para a gente rever, entrar, fazer reflexões, mergulhar na nossa inteligência também e refletir o que vale a pena. Os pastores, tanto o pastor Bego quanto o senhor falaram aqui de morte de dengue, né? Pastor Tiago também, outras mortes. Eu estava vendo aqui um histórico de mortes. Esse ano até agora, aborto já matou mais de 100 milhões. Covid, 76 mil. O Covid veio para desenganar. O que é desenganar? É tirar o engano de que a gente é eterno. Porque a gente continuava morrendo. Ontem eu estava fazendo o velório de uma pessoa que não morreu de Covid. Não morreu de Covid. Então, a gente não é eterno. Eu acredito que Deus vai usar esse momento, estou falando do fundo do meu coração, para, de fato, fazer um avivamento na igreja. Se eu não me engano, Jonathan Edwards, né, que foi o grande pregador dos pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele era pastor de uma igreja nos Estados Unidos, os irmãos escolheram outro pastor, não queriam o Jonathan Edwards. Tinha 240 membros, a maioria mandou ele embora. Antes dele pregar esse sermão, mandou ele embora, tá? E não queriam ele. E uma vez perguntaram para ele sobre um contexto de igreja, ele falou: rapaz, Deus fez um avivamento na minha igreja. Agora o negócio pegou fogo, avivou. E aí, irmão, dobrou a igreja? Não, diminuiu pela metade. Foi um grande avivamento de Deus. Deus tirou aqueles que atrapalhavam. Porque avivamento é voltar para as Escrituras. Eu acredito que talvez seja um momento em que o povo está voltando para as Escrituras, viu, pastor? Voltar para a palavra. Acredito que agora o povo está tendo mais apego, está lendo mais a Bíblia em casa, o povo está vendo mais sermão na internet. Vai dar um trabalho para a gente que tem pregador bom na internet, então a gente vai ter que ralar o peito para estudar. Isso é bom. Se preparar mais, estudar mais. Né? Mas é um avivamento até para nós, né? Até para nós como pastores. Às vezes a gente tem a tentação de, por conta da nossa canseira, levar uma água morna para o povo. A gente precisa levar um negócio mais substância. Além disso também, pastor, eu digo isso de experiência própria. Domingo foi estabelecido o decreto na sexta-feira, certo? Pelo menos na nossa cidade, Maringá. E eu fui acometido de dengue. Semana passada, eu fiquei a semana toda mal e é algo assim que eu não desejo para ninguém. Mas antes de ser acometido pela dengue, eu tive um período de oração no quarto. É como que se o Espírito gritasse dentro de mim, dizendo: pede para as suas atividades te devolver para mim. Pede para o seu ativismo te devolver para mim. Então eu creio que essa pandemia veio para nos resgatar também. Para modificar totalmente esse sistema que nós estávamos vivendo e para nos colocar de fato no plano original. Por exemplo, como pastor, quando Jesus disse lá em Marcos capítulo 3, e chamou para si os 12 para estar com ele. Acredito que o primeiro ministério de um pastor é estar com Cristo. Então, o ser para ele é muito mais relevante do que fazer para ele. E se nós não cuidar, nós entramos num mercado religioso, num trabalho religioso e começamos a confundir algumas coisas. Então, de experiência própria, esse tempo de quarentena tem sido excelente. Minha pessoa, eu, pastor Sanderson, porque penso que é um processo de resgate. Não é sobre aquilo que eu faço, não é sobre os números que eu apresento, é sobre aquilo que eu sou na essência.
eu sou filho de Deus. Eu tô lendo um livro do Jaime Kemp, que é Pastores em Perigo, e tem um capítulo lá muito interessante que ele fala sobre a santa obsessão. O pastor moderno, vamos dizer assim, ele tem a santa obsessão de resolver tudo, de fazer tudo, de correr atrás de tudo. Então eu creio também, como o pastor Sandro colocou, que esse tempo ele vai nos trazer de volta muita coisa que o Senhor tinha planejado para nós ali desde do início. Queria muito ser pastoral como vocês. Gente, eu fico ouvindo vocês falar, queria falar igual vocês, queria pregar igual vocês. A minha igreja está vendo ali, eu sou extremamente grosseirão, crítico. Eu queria ter essa voz, eu queria ter esse jeito. Nossa, como eu queria ser pastoral. Todos me conhecem, quem me conhece sabe que eu sou muito mais mestre, mais professor do que pastor. E cada vez que eu olho esse texto, eu lembro do versículo 20 anterior. Ele diz assim: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre, e aqui entra, acho que é a questão de medo de morrer ou não, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer na vida, quer pela morte. E o 2:21, ele diz: pois todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Eu acho que mais do que medo de morrer, é medo na condição em que vai morrer. É a forma como vai morrer. Isso aí é um detalhe muito importante. E esse é o problema. Eu acho que as pessoas não estão só com medo de morrer. Vamos pensar no cristão. O cristão é ensinado. E creio exatamente como você colocou a questão do evangelho. Eu abomino, e digo isso, né? Que está ao vivo aí, glória a Deus. Eu abomino evangelho para jovens. Abomino evangelho para casados. Abomino evangelho para isso. Porque evangelho é um só. Abomino festinha para ganhar jovens. Você ganha jovem para Jesus. Você prega o evangelho, que é Jesus, e acabou. Se ele não for convertido, se ele não vier por causa Não do adianta. evangelho, vai vir por causa. Não adianta. Ele vem por causa da menina, ele vem por causa do rapaz. Então eu abomino esse tipo de evangelho elitista, o evangelho para pobre, o evangelho para rico. Evangelho é evangelho. E evangelho tem algo que é tremendo e que nós nos debatemos, vocês sabem, pastores, que nós nos debatemos muito com algo chamado santidade. Santidade. Santidade pela palavra. O agir corretamente, o ser correto, falar. E não estamos falando de ética, estamos falando de santidade. Não estamos falando de moral, estamos falando de santidade. Na santidade vai haver a ética de Deus. Vai haver a moral de Deus. Se for pela moral de Deus, se for pela moral do mundo, Deus seria um assassino, mandou matar todo mundo na cidade de Jericó. Mas pela nossa moral, ele foi um assassino. E a dele? Então a santidade, quando ele diz sede santos porque eu sou santo, é algo tremendo. E é aí que entra a questão do medo da morte. É como o indivíduo está vivendo até agora, como ele está vivendo até hoje. Quando chega a hora da morte, quando chega aquele momento, agora as pessoas dizem, olha, o Covid mata, não mata. Gente, o pecado está matando desde a criação do mundo. Você citou o aborto, você citou as drogas, você citou... A gente pode citar N situações aqui que estão matando muito mais e continuam matando muito mais. Você ficou doente da dengue? A dengue é uma delas. A minha sogra, pela graça de Deus, ela deve estar assistindo, não morreu. H1N1 Pela tá graça matando. de Deus, H1N1. Glória a Deus, viu, querida, que você não morreu. Mas isso tudo está matando desde o começo. A questão é que quando diz, para mim, o viver é Cristo, o morrer é Cristo, o viver é Cristo. Mas a palavra é bem interessante, porque ele diz, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando o viver é Cristo. O morrer será lucro quando viver Cristo. Porque medo da morte, gente, eu tenho medo da morte. Eu adoro, né, minha esposa sabe, está assistindo também, minha igreja está assistindo, eu adoro os esportes radicais. Eu sou feito para esportes radicais. Adoro. Eu adoro aquele sentimento assim, meu Deus, vou morrer. Adoro sentir isso. Né? Olha, nós não partilhamos do mesmo eu fui pular de bungee jumping. É esporte radical, dormir. Uma vez eu fui pular de bungee jumping e eu olhei e falei assim, meu Deus, eu vou morrer. Aí que deu a vontade de pular. Pastor, isso é suicídio. Não, não é.
Mas veja, eu quero só que a gente entenda que assim, Isso é ultra confiança no Evangelho. Demais, exagerada. a verdade é bem por aí, né? Esse é mais calvinista do que eu. É por aí, eu lembrei disso. Quando eu falei soberania, lembrei que eu acho que eu sou mais calvinista. Eu sou muito mais calvinista, mas a verdade Eu não sou calvinista, é esse ponto. Tá a inserido verdade no DNA do homem. A verdade é que o viver é Cristo. O problema de nós não é o problema de ter medo da morte, mas é como e que condição estarei quando chegar o dia, quando chegar o momento. Pastor, Tudo isso que está passando, Covid e tal, é que as pessoas sabem muito bem. Eu creio muito no Evangelho pregado, e eu tenho certeza que as pessoas, em termos de cristianismo, sabem muito bem que não estão vivendo. eu quero usar um gancho de uma coisa que o senhor falou aí. O senhor falou que o pecado mata mais do que as outras doenças. Às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, imagina que nós estamos falando de uma questão só espiritual. Não é não, estou com os dados aqui. De janeiro, do dia 1º de janeiro até o dia 7 de abril, ocorreram 16 milhões de mortes no mundo, das quais 11.340.500, o maior número de mortes, foi por abortos. E aqui não é o aborto espontâneo, aqui é o aborto provocado. Depois, nós temos 3.463.600 mortes por doenças infecciosas, 2.192.250 por câncer, sendo que desses 2 milhões, 1.333.800 é devido ao tabagismo. 667.350.000 é alcoolismo. 450.000 por HIV/AIDS, dos quais muitos são por conta de promiscuidade. É a minoria que faz por transfusão de sangue, por algum outro problema. 360.200 mortes por acidente de trânsito. Tem muita gente alcoolizada. 286.090 por suicídio. E aí entra outras questões, 261.000 malária, 130.000 pela gripe comum e 76 pelo Covid. Então, a grande verdade é que a morte não foi inaugurada agora, no final de novembro, lá na China. Já tinha gente morrendo desde antes e continua morrendo. E eu só usei isso pelo gancho que o senhor falou, que é muito importante. O pecado ainda continua matando mais do que outras doenças. E até fazendo um gancho que o reverendo Capelari colocou, que você crê que viveremos um avivamento após isso. E essa é uma pergunta. Vocês acreditam que haverá um avivamento após essa crise? Eu acho que é uma grande questão a gente se perguntar o nosso conceito de avivamento. Eu acho que isso também, inclusive, vai mexer com o nosso conceito de avivamento. Muita gente acredita que avivamento é barulho, que avivamento é a manifestação de dons espirituais. Aqui eu não quero entrar no aspecto sim ou não. Mas o avivamento bíblico é uma volta para Deus. Todos os momentos em que a Bíblia fala de avivamento, a Bíblia está falando do povo voltar-se para Deus, voltar-se para as Escrituras. E esse é um dos momentos que o pessoal está vendo que essa teologia triunfalista, teologia da prosperidade, ela não tem fundamento. Não adianta você ficar lá dando Covid, eu estou dando ordem para você sair, ele não vai te ouvir, até porque ele é um ser inanimado, ele é um vírus. Decretando, mandando. Então, isso de uma certa forma, acredito que vai fazer com que as pessoas se desiludam com esses movimentos e se voltem para as Escrituras. Pelo menos essa é a minha oração. Essa é a minha oração para os nossos crentes aqui. E aqui só um detalhe, irmãos. Os crentes reformados precisam da mesma graça, precisam da mesma conversão, precisam do mesmo amor por Jesus, porque ao mesmo tempo que há uma distorção do lado pentecostal para a questão dos dons, há uma distorção também no lado de muitos reformados por uma intelectualidade barata, que ela não é vista na vida. Tem muita gente que você pergunta para ele, ele sabe sobre tudo de reforma, Calvino, então ele não consegue viver aquele trem. Ele precisa também de avivamento. Porque nós precisamos ir para o foco, que é as Escrituras. Então, a minha oração, então eu não é nem uma profecia, é um desejo, é um anseio, que as pessoas percebam que não há outra solução para a vida que não seja a palavra de Deus. E a minha oração é a oração de Abacuque. Aviva a tua obra e faze-a conhecida. Ainda que isso custe a vida, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na oliveira, ainda que no curral não tenha gado, eu creio no Senhor. O Senhor é minha alegria, minha esperança, minha força e o meu livramento. Então, eu espero, pastor. Nós vemos que, se nós olharmos os avivamentos genuínos que aconteceram
durante a história, todos foram pautados em cima de palavra e oração. Então, e essa questão de acharmos, e infelizmente, muito, até hoje, mas na década de 90 se tinha muito sobre isso, que o avivamento era quanto mais você gritava, mais avivamento, mais avivado você estava. E eu creio que essa concepção desse avivamento, ele caiu por terra. E agora nós precisamos até, né, se voltarmos para as Escrituras, pautarmos claro que esse avivamento ele vem do Senhor, é óbvio, mas a palavra e a oração é que vai dar norte a isso aí, né? Pastor, quer completar? Oh, meu Deus, olha, acho que a gente vem aqui para a igreja, vai ser aqui, membro aqui do pastor Capelari, ou lá do Sanderson, sei lá. Mas eu vou pela pergunta, né, se vai haver um avivamento. Eu faço minhas palavras, pastor, do reverendo Capelari, porque eu oro também por isso, clamo por isso, choro por isso. Agora, se vai haver, você citou outros avivamentos e... Para que haja um avivamento, esse retorno à palavra tem que começar pelo arrependimento. E o problema é o arrependimento. O problema é a igreja ver que precisa ser. Quando eu digo a igreja, porque o avivamento não vem de fora. O avivamento tem que acontecer aqui dentro. É ver a necessidade do avivamento. É ver a necessidade de que precisa. Talvez nós estejamos dentro de um evangelho ainda sensacionalista, que nos faz ver que ainda estamos vivos. Estamos vivos, mas só estamos vivos pela graça do Senhor. Mas será que, pensando no vale de ossos secos, será que todos os ossos já foram tomados por carne, nervos e... A despeito disso, a questão é se vai haver um avivamento, se a igreja vai se avivar depois desse evento, que é essa a pergunta, né? Depois desse evento, nós já tivemos eventos muito piores que esse. A igreja já passou por situações muito piores que essa. Não quero ser, veja, só pela pergunta. Eu oro, creio, clamo, peço, ensino a minha igreja, levo a minha igreja a buscar o avivamento, anuncio a palavra, não é? Uma das frases que eu digo sempre lá na igreja, primeira palavra, depois a sua opinião. Primeiro o que a palavra diz, depois o que você pensa. Então, primeira palavra, né, creio muito nisso, essa volta a Deus. Quer dizer, se eu oro para uma volta a Deus, porque a igreja ainda não está voltada, né, os lábios podem até estarem proclamando, mas o coração ainda está distante, está longe. Quer dizer, tudo isso, se a igreja vai ter, eu não sei, eu acredito que não. Eu acredito que esse evento ainda não foi suficiente para abalar a igreja, abalar o cristão. Principalmente porque quando você abre o Face, eu só voltei ao Face, eu saí de todas as minhas redes sociais há alguns anos atrás. Todas. Eu só voltei para o Face por causa desse negócio. Só voltei para o Face por causa dos cultos, né? E minha esposa sabe disso. Eu tenho raiva, estou confessando, quiser orar, pode pôr as mãos na minha cabeça aqui agora, mas eu tenho raiva de fazer culto online, fazer culto pelo Face. Eu até compartilhei, me dá agonia. Eu até falei com um irmão da igreja, estava eu e o Márcio na nossa igreja, no primeiro dia que foi colocado o decreto, e aí não podia mais ter o pessoal na igreja. Foi na sexta, né? De para domingo. Isso, e aí o culto no domingo, e aí nós lá na igreja, e depois na hora que acabou assim, ele fez o louvor ali com o violão e tal, e aí a gente estava comentando como é difícil, porque você está pregando ali, claro, as pessoas estão assistindo, mas você está olhando para o vazio, você está olhando para o nada. Eu estou achando fantástica essa ideia de vocês fazerem o culto no templo já, né? Eu estou pensando em fazer isso agora, nem deviam nem ter falado, porque agora eu fiquei constrangido, porque eu me peguei domingo, por exemplo, né? Tem a IBD, eu faço a IBD e domingo passado agora eu fiz ceia, ministrei a ceia, chamei todo mundo, eu disse cada um será sacerdote no seu lar, cada um levou o pão, apresentou o pão e todos prepararam a ceia nos seus lares e eu ministrei a ceia. Loucura, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, mas no domingo à noite eu arrumadinho, mas no domingo à noite eu me peguei terminando do culto, tirando a camiseta, já estava de shorts. Eu disse, meu Deus do céu, não é assim que deve ser.
Tudo bem, tirando brincadeira, mas a questão é que eu acredito realmente que isto ainda não é suficiente para fazer a igreja acordar. Você olha no Face, é tão interessante como as pessoas estão jogando textos bíblicos e palavra e oração, e o Face está repleto disso, não é? Esses dias eu peguei as pessoas lá, se inscrevendo, não é assim que fala, como é que fala no Face? Mandando lá, solicitando amizade, entrando, etc. E aí, pessoa que eu conheço da minha cidade, que não tem vida com Deus, não tem absolutamente nada, mas colocando versículo bíblico, etc. Você pensa, será que é um avivamento que está acontecendo? Eu acredito que não, acho que ainda não é suficiente. Oro muito, clamo muito. Né? Mas eu acredito, pastor, que esse avivamento ele é um negócio muito para dentro da gente, da igreja. Por exemplo, dois aspectos que o senhor tocou, não quero polemizar, quero só dar uma pincelada em cima, que é o culto e a ceia. Nós continuamos fazendo culto na igreja. Por quê? Porque o culto nunca foi feito para o povo. O culto sempre foi feito para Deus. Então, assim, o povo aqui ou o povo não aqui, o culto tem que rolar, porque é para Deus. Então, não que a igreja seja o lugar disso, é que a gente veio para a igreja e falou, galera, o que vai ter no nosso culto? Nós não diminuímos nada no culto. Para não dizer que nós não diminuímos nada, nós tiramos o aspecto do dízimo para que não pegue mal para os não crentes que estão assistindo. Então, é um negócio interno, nós mandamos para o grupo interno da igreja, os irmãos que são crentes, eles contribuem, porque também, aí entra a questão do Satanás lá, tentar envergonhar a igreja e tudo mais. Do resto, tem a mesma quantidade de cântico, ou um canta de casa, outro manda violão, outro canta aqui, fazendo transmissão, Xandão, uma benção para a gente aqui, transmitindo os cultos. Então, por quê? Isso começa a mexer com nossa percepção de culto. Por isso que eu falo que eu acredito que é um avivamento. Porque começa conosco. O culto é para Deus, o culto não é para as pessoas. O aspecto da ceia, né? E aqui, sem polemizar, mas é uma questão da gente interpretar o texto. A ceia é um momento de comunhão com a igreja, aqui. Né? Então, é um momento agora de nós não queremos criar novidades. Por isso que eu acredito que é um momento de avivamento. É um momento de nós olharmos para a Escritura. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre culto? O que a Bíblia diz sobre ceia? O que a Bíblia diz sobre isolamento? O que a Bíblia diz sobre comunhão? O que a Bíblia diz sobre corpo de Cristo? O que a Bíblia diz sobre eu ser crente sem depender daqueles que estão no meu redor? Então, eu acho que vai haver, oro para que haja um avivamento nesse aspecto, no sentido de que as pessoas de fato vão perceber o quanto elas precisam de um direcionamento bíblico para cada uma dessas questões. O senhor falou da ceia, é claro, tem igreja que faz, não faz, mas nós já estamos aí no batismo online, você já viu lá? Até eu vi um negócio, tem o batismo por aspersão, por imersão e agora por invenção, né? O cara está inventando o batismo, ele joga água para a televisão, o outro joga o balde lá do outro lado. É isso que a Bíblia diz sobre o sacerdócio, até porque é isso que é o sacerdócio universal de todo crente. Então, a gente é o desafio nosso como pastores, e aí é um avivamento para mim, para vocês, para todos nós aqui, de nós irmos para a Bíblia. O que a Bíblia diz para o meu povo? Às vezes eu vou ter que dizer não para o meu povo em cima de uma coisa que eles querem, porque a Bíblia não diz aquilo. A Bíblia não diz aquilo. A gente não foi chamado para ser Arão e fazer bezerro de ouro. A gente foi chamado para guiar o povo como Moisés. Moisés é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Então, eu acredito que vai haver um avivamento nesse aspecto. O que não necessariamente pode significar que vai haver um aumento de membros. Sim. Talvez no avivamento nós percamos membros. Mas eu acredito que aqueles que ficarem de fato vão ter a alma avivada muito mais fundamentada nas Escrituras. Foi a pergunta, né? Se vai haver um avivamento, um despertamento da Igreja de Cristo. Esse é o nosso desejo. Esse é o motivo do nosso clamor, da nossa oração. Eu espero que, de fato, aconteça um avivamento. E avivamento é fome e sede por Deus. Então, o avivamento que nos levará de volta para o plano original. E qual é o plano original? É voltar-se para as Escrituras. É olhar para ela. Por quê? Quando a gente olha para a palavra de Deus, ali nós contemplamos um avivamento. Então, avivamento não é sobre números, porque às vezes as pessoas confundem números com avivamento. O avivamento é morte, avivamento é resgate, é arrependimento, é se voltar para Deus. Então, esse é o desejo do nosso coração. Por outro lado,
eu desejo isso. Se vai acontecer esse avivamento, espero que aconteça. Mas por outro lado também eu penso além. E quando passar a Covid-19, essa pandemia, como que vai ser a reação das pessoas? Porque o grande problema aqui é as coisas se tornarem comuns. E tudo que se torna comum é desprezível. Talvez muita gente desprezava a igreja local, porque se tornou algo comum. Domingo o culto, durante a semana o culto, a EBD, as redes ministeriais, enfim. E esse é o grande problema. O meu questionamento é que pode haver um remorso, uma inquietação na consciência, passou a pandemia, voltamos à nossa realidade, espero que não voltamos a uma realidade normal, espero que vivamos de fato esse avivamento. Mas será que boa parte das pessoas, quando passar uma semana, 15 dias, será que aquele ambiente que era comum na vida delas não tornará a ser comum novamente? E tudo que é comum eu desprezo. Eu creio que todos aqui concordam que a ideia de avivamento que se tem hoje está muito deturpada. Totalmente. Né? Está muito deturpada. Nós precisaríamos ter de volta, e aí como o pastor Capelari colocou, e até o pastor Bego disse bem, é o que a Bíblia diz, e depois o que eu acho. Só que nós vimos muito, primeiro eu acho que isso aqui é avivamento. Então por isso que nesse lugar eu vou fazer um culto de avivamento, eu vou fazer um congresso de avivamento, eu vou fazer uma semana de avivamento, um dia de avivamento. Como se aquele dia, só naquele dia aconteceria aquilo lá. Então a visão sobre avivamento, ela também precisa ser invertida. Porque agora nós estamos, até pouco tempo nós estávamos olhando, eu acho que isso é avivamento, para depois eu procurar na Bíblia o que é avivamento. Precisamos então virar a chavinha, entender o que a Bíblia fala sobre o que é realmente um avivamento bíblico, né? Para depois eu poder me enquadrar dentro desse avivamento. Fome por Deus, através da palavra. Sim. Só tem mais 2 perguntas, vamos passar para a penúltima pergunta, que fala assim: muitas profecias agora estão sendo lançadas nas redes sociais, até que o pastor Bego colocou que o pessoal está mandando à torta e à direita aí, nas redes sociais, como sendo o anúncio do fim. E isso tem trazido muito pânico, até mesmo para os cristãos. Como devo me portar diante dessas coisas? Voltar para a Bíblia. Vai para as Escrituras. Ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, pestes, pragas. Por que vocês acham que está gerando esse pânico, então? É falta de conhecimento da Bíblia. Pastor, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Que é a causa de toda destruição. Aí nós voltaríamos lá no começo que a gente tinha falado. Eu penso que essa geração, ela tem muitas informações a respeito de Deus. Ou seja, uma criança de 7 anos, ela tem mais informação nessa geração do que um soldado romano da época. Então, nós não devemos viver sobre informação, nós devemos viver sobre o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu penso que a causa principal desse trauma, desse medo, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Igual como deve viver em qualquer tempo. Quando eu disse que o evangelho não pode ser evangelho do jovem, o evangelho é um só, ele também não é de época. Existe um evangelho que foi... Não tem prazo de validade. Existe um evangelho que foi para o século passado, um evangelho que é para agora esse tempo. Né? A gente ouve muito assim, a geração profética, a geração isso, a geração aquilo. Geração cristã tem que ser uma só, a mesma, desde lá de trás para cá. A palavra é a mesma, desde lá de trás para cá. O evangelho é o mesmo, desde lá de trás para cá. Jesus é o mesmo, a Trindade é a mesma, quer dizer, a palavra é a mesma, desde lá de trás para cá. E aí, pastor, que é o nosso grande desafio como pastores, que é o desafio de nós entendermos que a palavra é eterna, mas ela foi revelada no tempo e no espaço dentro de um contexto. Nós, como pastores, nós não temos a autorização de pegar um texto das Escrituras e falar também em cima do eu acho. Nós, como pastores, nós devíamos ir lá para o original. O que esse texto diz para o seu tempo? O que os primeiros leitores, o que Deus estava comunicando para eles nesse tempo? Qual é a verdade do texto? Ponto, achamos a verdade.
uma vez que eu achei essa verdade, eu aplico ela ao meu contexto. Eu não a amplio, eu não a diminuo, eu não a melhoro, eu não a pioro, eu a aplico dentro do meu contexto, naquilo que é passível. Eu acho que talvez esse seja o nosso desafio, porque a gente também fala da palavra, mas para a gente voltar para a palavra, ele é Bíblia só. Aí a gente lê o texto do Antigo Testamento como se o profeta estivesse mandando um fax para a gente hoje cedo. Isso não é voltar para a palavra. Voltar para a palavra é ver o que ela diz de fato. Um dos meus professores do mestrado, pastor Batista, dono da editora Nutra, ele diz o seguinte, agora não vou lembrar o nome do homem, não vou ler tanto o nome do homem. Deus o sabe. Deus o sabe, mas é um pastorzão, benção. Pastorzão Batista, ele fala que o nosso grande problema é que nós temos usado a Bíblia de maneira não bíblica. A gente tem preguiça de ler os textos todos, a gente tem preguiça de fazer uma exegese, de ver qual que é o original daquele texto, ver os verbos, de pesquisar. O que Deus disse lá? A gente já começa a ler a Bíblia como se Ele estivesse dizendo agora. Ele diz agora, mas Ele não vai dizer nada diferente do que já foi dito. A Bíblia não tem uma múltipla verdade, a Bíblia tem uma única verdade. A aplicação dela é em todos os contextos, mas o sentido é único. Nós podemos até não conseguir chegar ao fundo de todo sentido, ponto. Cada dia você vai lendo a Bíblia, Deus vai te revelando, Senhor, como é que eu nunca tinha visto isso nesse texto? E a Bíblia, nós não vamos exaurir ela com o nosso conhecimento aqui, ponto. Mas ela não vai dizer duas verdades, é uma verdade só, né? Então, a gente precisa deixar de usar a Bíblia de maneira não bíblica. Então, a gente precisa ver o que a Bíblia diz. E muitas vezes a gente vai ter que dizer não para o povo. Mas eu quero fazer isso. Não dá, querido, porque a Bíblia... mas na igreja do outro faz, mas nós não somos a igreja do outro. Ponto, simples assim. Né? Você sabe já onde é o endereço da igreja do outro, também pode ir para lá, de boa. Por isso que ele tem que viver o que ele tem que viver, ele tem que ser e viver aquilo que ele tem que viver sempre. Não tem diferença. Essa é a mesma palavra, é a palavra. O que ele tem que ser hoje, ele tem que ser amanhã, ele tinha que ser sempre ontem, sempre. Isso não muda. Só um detalhe, Jairo Cáceres é o nome do pastor. Pastor Jairo Cáceres. Eu fiquei aqui, falei as atribuições, o currículo, mas não sabia o nome do homem. Não é assembleiano, mas teve revelação. Jairo Cáceres, revelação. Isso é coisa de Deus. Boa. E para nós encerrarmos, diante de tudo isso que a gente falou, o que gostaria de cada um de vocês pudesse colocar, como que o homem bíblico ele deve se portar diante da sua família, diante disso, até não só para a gente colocar aqui no nosso debate aqui, mas também para a gente já deixar uma palavra já para quem tá nos acompanhando. Quem vai primeiro? Eu acho que como ele deve se portar sempre. Tudo que foi falado aqui em relação à palavra, em relação ao evangelho, eu acho que é como ele tem que se portar. Não importa, independente se ele está vivendo uma situação agora ou vai viver uma situação amanhã, eu acho que como ele tem que se portar é igual. Todos os homens, todos os personagens bíblicos, personagens movidos por Deus, todos eles ficaram na dependência de Deus. Todos. Não davam nenhum passo sem que Deus falasse. Não falavam nada sem que Deus o dissesse. Não mexiam um músculo sem que Deus ordenasse. Então, a despeito do tempo, os dados que o capelão deu agora há pouco, esses dados vão continuar amanhã. Semana que vem, nós vamos lidar, não só nós líderes, a igreja vai lidar com essas situações todos os dias, até que Jesus volte. Então, como ele tem que se portar? Como ele teve que se portar sempre. Não é? A forma como Pedro teve que se portar, estando com Jesus, do lado de Jesus, é a forma como eu tenho que me portar hoje, da mesma forma. É a forma como Deus quer que eu seja, o que Ele quer que eu fale, quem Ele quer que eu seja. Quer dizer, eu preciso entender aquilo que Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu entendo isso, é como eu devo me portar. Quer dizer, a despeito do que minha doutrina diga, a despeito do que minha igreja diga, a despeito do que meu pastor diga, né? De repente eu vou soltar uma pedra contra nós mesmos, mas a despeito do que nós pastores
possamos dizer para a igreja. Pastor só é voz de Deus se ele estiver na Bíblia. A igreja precisa Senão ele é entender voz dele isso. mesmo. Exato. A igreja precisa entender isso, e o homem hoje, o homem, a mulher, quer dizer, o indivíduo hoje precisa entender que ele tem que viver exatamente como Deus quer que ele viva. Os padrões são de Deus, a proposta é de Deus, a exigência é de Deus. Quer dizer, como Deus quer, pegando aquela questão. A Bíblia diz o quê? É isso, então é isso. Como Deus quer que eu viva? O problema que nós vamos encontrar é a forma como as pessoas interpretam aquilo que Deus está falando. Aí é outra questão. Entendeu? Se nós voltarmos aí alguns anos atrás, alguns 30, 40 anos atrás, a Assembleia de Deus, a antiga Assembleia de Deus, aquela que chegou, qual que é? Missão? Nem sei qual que é. Missão. Proibiu o uso de calça. Proibiu o uso de calça, nós chamávamos isso de costumes, mas eles chamavam de doutrina. A forma como se interpreta. Uma igreja pode ir para um lado, outro para o outro. Nós vamos enfrentar este problema. E aí, talvez eu entenda e concorde com o avivamento que tem que acontecer primeiro na liderança. Eu, pastor Eduardo, Pelari, Sanderson, Tiago, nós precisamos entender que, a despeito de nossas opções teológicas, o nosso entendimento teológico, existem padrões, existem regras, existem palavras na Bíblia, exposições, pensamentos de Deus, explanações, que são categóricas, claras, e uma delas é, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar a Deus, buscar viver de forma que um dia possa chegar à estatura do varão perfeito. Quando eu faço isso, e aí entra essa questão, eu viver como deveria ter vivido sempre. Voltando a Filipenses, em Cristo. Mas isso só é possível pela graça. Senão é mero legalismo. Senão a gente vai continuar, a gente achando que a gente pode comprar o favor de Deus. Eu quero deixar com o pessoal, Salmo 12, 112, 2 versículos, 1 e o 7. Diz assim, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Eu acredito que a palavra que a gente pode deixar para o pai de família, para o irmão, para a irmã que está lá na igreja, confie no Senhor. Confie no Senhor, vá para a Escritura, leia as Escrituras. O pastorzão afia mais aí o machado, vai estudar mais, vai aprofundar mais, leia as Escrituras também, para direcionar o seu povo. Volta ali para aquela que nós conversávamos aqui em off, palavra de Paulo aos Coríntios, se a trombeta der som certo, quem que vai sair para a guerra? Nós somos hoje aqueles que estão com as trombetas nas mãos, como pastores que somos. A gente precisa dar o som certo. É a palavra de Deus, as Escrituras, elas só têm uma verdade. Nós podemos estar todo mundo errado, mas nós não estaremos todo mundo certo se cada um pesar de um lado. Ela só tem uma verdade. A gente precisa focar nessa verdade, que é a verdade das Escrituras. E se você tem dificuldade disso, tem que aprofundar um pouco mais. Tem dificuldade, aprofunda um pouco mais. Aqui eu acho que até um desafio para nós como pastores, se a gente for chamado para ser pastor, irmão, não é peso para nós estudar a Bíblia, não. Ah, mas tem hebraico e é grego. Eles escreveram em grego e hebraico, vai reclamar no céu quando chegar lá. Né? Então é grego e hebraico que a gente tem que estudar, ué. Não tem essa. Né? Mas é difícil, é por isso mesmo que tem o pastor que já é destinado para isso. Entendeu? Para fazer esse processo aí. Então, eu acredito que é um momento especial que a gente precisa confiar no Senhor. E para confiar no Senhor, a gente precisa conhecê-lo mais. E para conhecê-lo mais, a gente precisa ir para as Escrituras. E indo para as Escrituras, o Senhor vai nos avivar o coração e a mente. E eu acredito que, seja pelo Covid ou por qualquer outra coisa, a gente se encontra no céu para a glória de Cristo Jesus. Amém. Se portar com confiança, né? Acreditando que Deus, isso não é novidade para Deus, Deus não perdeu o controle de nada, Deus ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e só concluo com as palavras de Santo Agostinho: conheça-te, aceita-te e supera-te. Tempo de superação, voltando a nossa vida para Cristo, através da meditação da palavra, da aplicação da palavra, eu creio que nós vamos superar. Eu queria agradecer ao reverendo Capelari. Muito obrigado por nos ceder o espaço. Eu creio que, em cima de tudo isso que foi colocado,
Até a pergunta era como o homem bíblico ele deve se portar diante da sua família, e pautado em todas as respostas que foram colocadas aqui, eu creio que se ele se portar de forma bíblica diante do Senhor, ele se portará de forma bíblica diante da sua família, dentro da sua casa, na igreja, na rua, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Então eu creio que a primeira coisa que ele precisa fazer é se portar de maneira bíblica diante do Senhor, né? A marca de todo hipócrita é ele ser crente em todos os lugares, menos em casa. Então eu creio que todo homem é pastor de um pequeno rebanho chamado família. Família, exatamente. Amém. Queria orar aqui com todos. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu agradecer. Para mim, Capelari, é uma honra estar minha honra aqui estar com vocês. ao lado de vocês. Eduardo, é uma honra, viu? Me senti muito honrado e privilegiado e fui muito alimentado com essa prosa aqui. Deus abençoe vocês, Foi bom, viu? acho que uma ideia aí, pastor Tiago. Quem sabe a gente lança isso aí de tempos em tempos aí. A casa está sempre aberta para a gente fazer. Quero agradecer ao Alexandre, saiu correndo lá do trabalho, veio direto para cá para nos ajudar, o Lennon também, o pessoal que está aqui. Só lembrar, pastor, o senhor vai orar? Ore pelo nosso irmão, o nome dele é Marcos Vieira. Ele é um irmão muito querido da igreja, já foi diácono aqui conosco. Ele tem 50 e poucos anos, tem distrofia muscular e está começando a ter falhas no fígado. Que o Senhor tenha misericórdia desse irmão, que a graça o sustente no meio da adversidade, orar pela família, tá bom? Eu também recebi aqui uma mensagem agora, eu estava olhando ali, um irmão da nossa igreja caiu de moto, está no hospital agora também. Creio que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas e sobre a vida desses irmãos também, amém? Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, primeiramente pela rica oportunidade que nós tivemos nesta noite, de estarmos aqui como pastores que o Senhor colocou sobre o teu povo, Pai, na responsabilidade de levarmos a tua palavra, de anunciarmos o evangelho, e neste momento que tivemos aqui, Pai, obrigado pela rica oportunidade que nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, através desses homens que o Senhor levantou na nossa geração, porque muitas vezes falamos sobre homens do passado, grandes homens que o Senhor levantou e impactaram a história da humanidade, mas eu louvo ao Senhor por poder crescer na geração do Sanderson, do pastor Eduardo Bego, do pastor Alessandro Capelari. Obrigado porque eu pude partilhar, Deus, da bênção do Senhor sobre a vida desses homens e sobre o ministério deles também nessa terra. Pai, queremos colocar diante do Senhor a vida, Pai, do irmão Marcos Vieira, que o pastor Capelari colocou, Senhor, ele que está passando por uma situação muito difícil, que do Senhor, Deus, tenha misericórdia da vida dele, que o Senhor possa, Pai, guardar a vida dele, livrar ele, Senhor Deus, daquilo que o Senhor deseja, mas que ele possa, Pai, estar com o coração dele firme nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor colocou para ele, em nome do Senhor Jesus. Deus, também coloco a vida do Alex, Pai, que acabou caindo de moto, ele está lá no hospital agora. Senhor, visita ele lá onde ele estiver. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor está no comando de todo o universo, e essa situação, o Senhor continua no controle, independente do que nós pensamos ou achamos, assim como foi colocado, é o que a Bíblia diz sobre todas essas coisas. Obrigado por esse tempo de crescimento, obrigado por esse tempo de aprendizado, ao qual o Senhor nos deu o privilégio, a honra e o prazer de poder partilhar junto. Abençoe, Deus, a igreja que cada um aqui pastoreia, abençoe a Igreja Batista Ebenezer, abençoe a Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista de Mandaguaçu e a Assembleia de Deus Águas Vivas. Que o teu nome seja glorificado, exaltado em todo canto, Pai, que nós possamos ir, que nós sejamos luz e sal nessa terra, mensageiros do Senhor, assim como o pastor Capelari colocou o texto em que Paulo diz da trombeta, que a trombeta toque o som certo, que nós estamos com essas trombetas nas mãos e que possamos ser mensageiros do Senhor, aonde o Senhor nos enviar. É isso que oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém?